Bíblia vai dizer assim, versículo 24 do capítulo 3. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E tornou a dar à luz, e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E então lhe disse o Senhor: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: aonde está Abel teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? Caim: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és dentre a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a tua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que eu possa suportar. Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar, me matará. E o Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não feriste quem quer que o encontrasse. E então saiu Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente de Éden. Louvado seja Deus. Abaixa sua cabeça em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que já ouvimos nessa noite, Deus, pelos louvores que te entoamos, Pai. Deus, pela tua presença, nós já clamamos a ti, dizendo: Senhor, vem e toma o teu lugar aqui, Pai. Deus, toma o teu lugar aqui, Senhor, que eu creio que isso já se faz presente desde a abertura deste culto, Pai. Deus, que esta palavra, Pai, possa vir ao coração de cada um nesta noite, Senhor, que seja a boca do Senhor falando para com a vida de cada um, Pai. Assim como tu tem queimado o meu coração, mediante esta palavra, Pai, que tu possa trazer algo, Deus, ao coração de cada um aqui nesta noite, Senhor. Deus, que nós possamos, Senhor, aprender, compreender, Deus, e trazer esta palavra para a nossa vida, para os nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer aqui a respeito de Caim e Abel, 2 irmãos, fruto do relacionamento de Adão e Eva, os primeiros habitantes da terra, criados pela mão do Senhor, com sopro de vida. O Senhor cria Adão, Deus tira a costela de Adão e cria Eva, e a Bíblia diz que eles estavam no paraíso, lá no Éden, né? Sendo cuidados, tomando conta de tudo que o Senhor havia colocado na mão deles. E a Bíblia vai dizer assim que, por um momento de falha, de um descuido, Eva é tentada pela serpente e cai na tentação, comendo o fruto proibido, e Adão também o consome. A Bíblia diz aqui que eles são expulsos do paraíso, são expulsos do jardim. Nós começamos vendo isso lá no versículo 24, que havendo-os lançado fora, ou seja, eles já não estavam mais no paraíso. Eles vinham de um passado na qual eles vivenciavam ali, estavam no
paraíso, vivenciando momentos bons, momentos de alegria, momentos onde eles eram abastecidos, onde o Senhor tinha dado domínio sobre eles, sobre todos os animais, sobre todas as coisas. Mas por um momento de desobediência, a Bíblia vai dizer que eles são expulsos. E é justamente nesse contexto, nesse momento, que a Bíblia vai dizer que aqui no capítulo 4, versículo 1, que conheceu Adão a Eva. Mas você vai dizer, mas eles já viviam juntos, eles já conheciam Adão e Eva. Quando a Bíblia diz aqui conheceu, ela está relatando que eles tiveram a relação, se conheceram como marido e mulher, e nesse relacionamento, nesse conhecimento, a Bíblia vai dizer que primeiramente veio nascer o seu filho Caim. Louvado seja Deus. Eles viviam há pouco tempo atrás, a Bíblia não relata o tempo que isso aconteceu, mas há pouco tempo, a Bíblia diz que eles haviam acabado de sair do jardim, haviam sido lançados, haviam sido despejados do jardim, e nesse momento, aleluia, é onde nasce o seu filho, o seu primeiro filho, Caim. E a Bíblia vai dizer assim, que Caim, ele se torna lavrador da terra, juntamente como seu pai era, Adão. A Bíblia diz assim, que então ele se torna lavrador da terra juntamente com seu pai. Ele sendo o primeiro filho, seria herdeiro de todas as coisas, e ele certamente acompanha a rotina da vida do seu pai, em cuidar do campo, cuidar da horta, a cuidar do pomar, de tudo aquilo que eles plantavam para se alimentar. E a Bíblia diz assim que quando Caim nasce, a Bíblia diz assim que a sua mãe fica muito contente, Eva fica muito feliz, dizendo assim, olha, eu gerei do Senhor, alcancei do Senhor um homem. Ela fica muito feliz com o nascimento de Caim, alegra muito o coração dela. A Bíblia diz assim que vai passar mais algum tempo, a Bíblia diz então que ela engravida e nasce mais um menino, por nome Abel. E o que me chama a atenção é que Abel, ele não puxa a mesma profissão do pai. A Bíblia diz então que Abel, ele cuidaria de ovelhas, ele cuidaria dos rebanhos, ele cuidaria do gado, das ovelhas, dos cabritos, de tudo aquilo que cercasse ali a sua família, para também assim trazer o seu alimento, trazer assim também o seu sustento. E o que me chama a atenção aqui é que eu aprendo que de tempo em tempo, Caim e Abel elevavam holocaustos a Deus. O que eu aprendo aqui é que mesmo Adão e Eva sendo expulsos porque haviam pecado contra Deus, tinham sido expulsos do paraíso, quando eles têm o seu filho, mesmo sendo expulso, eles tinham totais, aleluia, louvado seja Deus, eles tinham tudo para se revoltar contra Deus, porque tinham sido expulsos do paraíso. Mas eles reconhecem o seu erro, reconhecem que estão errados, e quando eles têm os seus filhos, eles criam seus filhos nos princípios de Deus. Louvado seja Deus. Mesmo sendo expulsos, tendo total, aleluia, condições de talvez se revoltar contra Deus, eles não o fazem, porque reconhecem que o erro partiu deles. Louvado seja Deus. Quantas das vezes nós vivenciamos coisas que nós queremos jogar a culpa para Deus, e muitas das vezes não assumimos as nossas falhas, os nossos erros. Deus foi injusto comigo, ou Deus não fez porque Ele não quis, ou Deus não me deu, ou Deus não quer mais falar comigo, ou Deus virou as costas para mim, ou Deus não desce mais na viração do dia para falar comigo todos os dias, como era antigamente. Mas não foi por culpa de Deus, foi por causa da falha de Adão e Eva. Louvado seja Deus. Primeira coisa que eu aprendo: crie o seu filho nos estatutos do Senhor. Crie sempre os seus filhos dentro da vontade do Senhor. Não deixe de orar com ele, não deixe de pregar Jesus para o seu filho, não deixe de ensinar o seu filho na palavra, não deixe de louvar a Deus no seu lar com o seu filho, porque com certeza, quando eles crescerem, eles não se desviarão da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu acordei cedo, estava na escala para fazer a arrumação na igreja, e a Rebeca acordou cedo comigo, e ela teimou e quis, porque quis vir limpar a igreja comigo. Glória a Deus. E a gente veio, ela ficou quietinha, ajudou a limpar as cadeiras, e ela perguntou: mãe, pai, mas o pastor não vai estar lá? Eu falei: não,
Mas ele vai ficar feliz que nós limpamos a igreja, né? Falei, vai ficar feliz. Eu vou falar para ele que você foi comigo. Pois ela veio, passou o tempo todo aqui, e isso é gratificante para a gente como pai. Nossos filhos teve o prazer, ainda que seja para arrumar. Eu tentei brigar com ela, sair escondido, mas não teve jeito. Eu tive que trazer ela comigo. Passamos aqui umas 2 horas e ela ficou boazinha, ajudando, porque já tem o prazer de estar na casa de Deus. E isso alegra o meu coração. Você como pai, você como mãe, não deixe o seu filho perder isso. Não deixe ele perder isso. O diabo tem muitas coisas para oferecer para ele, mas você como pai tem um legado para você transmitir para o seu filho, o legado de Cristo, de Jesus. Ministre isso sobre a vida deles. E Adão e Eva fizeram isso. Olha, vocês têm que levantar o holocausto a Deus. Não veja pelos nossos erros, mas vocês têm a vida de vocês. Vocês devem estar levando o holocausto ao Senhor. E a Bíblia diz assim que Caim, acredito que fazia isso constantemente. Era o filho mais velho. Já tinha mais prática em fazer o seu holocausto a Deus do que Abel, porque Abel era o filho mais novo. E acredito que Caim fazia isso constantemente. E os dois foram crescendo, levando holocaustos a Deus. Mas houve um determinado momento nessa história que os dois vão levar o holocausto ao Senhor. E a Bíblia diz assim que Caim, ele vai dizer aqui no versículo 3, ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura atentou ao Senhor para Abel a sua oferta. Caim, ele pega alguma coisa lá do fruto da terra. Separa alguma coisa lá, pega talvez uma beterraba, uma melancia, uma dúzia de laranja, 5 hortaliças, uma dúzia de limão, mas pega a olho nu, o que está na frente, separa para levar o holocausto a Deus. A Bíblia diz assim que Abel foi mais prudente. Ele pega do primogênito do seu rebanho, das suas ovelhas, separa o melhor, o que havia nascido primeiro. Sabe o que eu vejo aqui? Caim vivendo um momento de pensamentos em dizer, talvez ele já tinha feito aquilo por muitas vezes, e talvez ele estava vivendo um momento de constante frustração, talvez um momento de intelectualidade entre ele e Deus, dizendo, olha, mas pai, mãe, para que isso está servindo? Do que isso está servindo? Talvez Caim já tivesse criado um momento, já tinha virado um religioso, já estava fazendo aquilo por obrigação. Quando eu vejo Caim separando ali, a olho nu, pegar aquilo que estava na frente para trazer a Deus, eu vejo ali, eu aprendo que Caim já estava virando um religioso, que já estava fazendo aquilo simplesmente por costume. Louvado seja Deus. E quantas vezes nós somos exatamente da mesma maneira? Viramos religiosos e fazemos as coisas simplesmente por costume, por mero momento, por mero vontade, não fazemos por vontade de adorar a Deus, fazemos porque estamos habituados a fazer aquilo no dia a dia. Louvado seja Deus. Mas eu quero nesta noite te alertar para você ter o cuidado de quando você for trazer algo a Deus, quando você for doar a Deus, quando você for trazer algo a Deus, traga sempre o seu melhor, aleluia, traga sempre aquilo que vai alegrar o coração de Deus, traga algo, aleluia, que alegre o coração do Senhor. Nós vamos ver na Bíblia, uma certa feita, Jesus está sentado de frente ao gasofilácio. E todos ali estão trazendo ali as suas ofertas, os seus dízimos, os seus bens. Os discípulos estão sentados com Jesus. E de repente Jesus vê algo que os discípulos não enxergaram. Oi, você viu aquilo, Pedro? João, você viu aquilo? Vi, está todo mundo trazendo ali as suas ofertas no gasofilácio. Mas você não percebeu que aconteceu algo extraordinário, Pedro? Não, estou vendo todo mundo trazer a sua moeda.
trazer a sua oferta. Está vendo aquela viúva ali? Aleluia. Ela trouxe a sua melhor oferta. Talvez você esteja pensando que eu combinei com o pastor para trazer isso nessa noite, no dia que ele nos invoca a ser fiéis a Deus. Mas foi a mensagem que o Senhor pôs ao meu coração. Talvez você está dizendo, mas talvez foi combinado. Mas eu quero te dizer que no Espírito de Deus não existe combinação. Existe a vontade de Deus. E eu quero trazer algo ao teu coração. Quando Jesus olha aquela mulher, ele diz, olha, ela todos trouxeram do que sobrava. Ela deu tudo o que ela tinha, louvado seja Deus. E sabe o que eu aprendo aqui nessa noite? Aleluia, Deus não está preocupado somente com a sua oferta, somente com o seu dinheiro. Ele está preocupado sim, porque a igreja necessita, não com a sua moeda no gasofilácio, talvez com seus 10% aqui no gasofilácio, mas ele está preocupado com o seu 100% no gasofilácio, porque a oferta para Deus é você, o seu dinheiro para Ele não serve para nada. A oferta que tem que ser dada para Deus é a tua vida 100% depositada no gasofilácio. Louvado seja Deus. Aleluia. Seus 10% vão manter apenas esta obra, esta casa é importante, mas a minha oferta, a oferta que agrada a Deus, é a minha vida 100% voltada à vontade dEle, lançada no gasofilácio. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia vai dizer assim, que Abel, que Caim faz ali a sua oferta, e Abel também é mais cauteloso. Abel não se espelha no seu irmão Caim fazer de qualquer forma. Bom, se você vai fazer desse jeito, eu vou fazer da maneira que eu aprendi com meus pais. Oh meu Deus, eu vou dar o melhor. Aleluia. Dê sempre o melhor para Deus, querido. Dê sempre o melhor. Seja no seu louvor, seja na sua adoração, seja no seu dízimo, seja na sua oferta. Dê sempre o melhor a Deus, porque Ele se agrada quando nós damos a Ele de todo o coração, quando nos entregamos a Ele de coração. E aí a Bíblia vai dizer assim, que os dois levam o holocausto ao Senhor. Só que naquele dia algo aconteceu. Talvez há tempos atrás Caim levava a sua oferta a Deus, ela subia até o Senhor e ele se alegrava e aceitava sim a oferta de Caim. Mas naquele dia, Caim e Abel fazem o seu holocausto. E a Bíblia vai dizer que o Senhor não se atenta, ou seja, o coração do Senhor não se alegrou com a oferta de Caim. Mas a Bíblia diz assim, que o Senhor se alegra com a oferta que Abel tinha dado ao Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim que ele então, aleluia, aquela oferta de Abel sobe até como fumaça, como cheiro suave, como essência até as narinas do Senhor. E a Bíblia diz então que ela alegra o coração de Deus. Só que o Senhor rejeita o holocausto, a oferta de Caim. Louvado seja Deus. Cuidado com o que você está ofertando a Deus. Às vezes nós achamos que estamos agradando ao coração de Deus, mas às vezes não passa do teto o nosso louvor, porque não é de coração. Aleluia. Porque não é daqui de dentro, é da boca para fora, porque já virou costume. Eu quero trazer um alerta ao teu coração nessa noite. Aleluia, que nós deixamos os costumes de lado e vivenciamos uma vida plena dentro da vontade de Deus. Que nós possamos deixar, aleluia, os costumes de lado e ter uma vida totalmente voltada a agradar ao Senhor, nos doando 100% ao reino dos céus. Aleluia. A Bíblia diz assim então, aleluia, louvado seja Deus, que o Senhor não atentou para a oferta de Caim. E a Bíblia diz assim que Caim ficou muito nervoso com aquilo. Nervoso não, a Bíblia diz assim que Caim ficou irado. Ele ficou irado porque o Senhor tinha aceitado a oferta de Abel e não tinha aceitado a oferta de Caim. Aleluia. A Bíblia diz assim então que o Senhor vem até Caim e diz assim: então lhe disse o Senhor: por que tiraste Caim?
E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele devas dominar. Louvado seja Deus. Caim, por que você se irou, Caim? E quando eu vi essa palavra, meditando nela já há algum tempo atrás, eu vejo a igreja de Cristo. Quando eu digo a igreja de Cristo, eu digo a igreja na face da terra, vivendo infelizmente esse tempo de Caim. Como assim tempo de Caim? Onde estamos dando a Deus o que sobra, onde estamos dando a Deus o resto, onde estamos dando a Deus aquilo que está sobrando. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja na terra nos dias de hoje não está preocupada mais em ter uma vida de santidade, em ter uma vida de comunhão, em ter uma vida de aproximação, de ter uma vida de intimidade. A igreja que está vivendo o tempo hoje na face da terra está vivendo, infelizmente, esse momento de Caim. E por que eu digo momento da igreja, da vida de Caim? Porque Caim se irou com seu irmão, porque o seu irmão estava fazendo certo e agradando a Deus. Eu quero te dizer algo nessa noite. Ainda que estejam, aleluia, te apedrejando, ainda que estejam te perseguindo por causa que você tem feito algo a Deus, permaneça fazendo para Deus. Não vá para o lado de Caim. Permaneça agradando ao coração de Deus, porque quando eu agrado a Deus, Ele está comigo, Ele se encarrega de tudo comigo, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quantos Caíns que têm se levantado por inveja? Às vezes a pessoa não faz, não quer fazer, se levanta contra quem está fazendo. Mas por que ele e não eu? Porque Deus levanta aquele que Ele sabe que tem um coração sincero de Abel no seu coração. O Senhor levanta quem é Abel na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor levanta quem é Abel na presença dEle. Se você tem algo a Deus, se você quer continuar trazendo o seu holocausto a Deus, continue trazendo, mas traga sempre o seu melhor. Traga sempre o seu melhor. Traga sempre o seu melhor a Deus, porque Ele quer receber sempre o seu melhor. Louvado seja Deus. Que a nossa constância diante de Deus seja uma vida de excelência. Que tudo que nós venhamos fazer a Deus, que possamos fazer com excelência. Nós vemos muitas das vezes pessoas dizer, falando assim: eu já estou cansada de tanto fazer as coisas para Deus. Mas eu não consigo ver uma pessoa que está dizendo que está cansada. Eu não consigo ver que a pessoa está fazendo o seu melhor. Porque o jugo do Senhor, o fardo do Senhor é leve. Louvado seja Deus, Ele não sobrecarrega ninguém. Aleluia, aquele que faz a obra do Senhor com amor não se cansa. Aquele que faz a vontade do Pai, aleluia, com interesse de coração, ele não se cansa. Porque o jugo do Senhor, o fardo do Senhor é leve. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia diz assim que Deus alerta, o Senhor fala diretamente com Caim. Caim, por que você está nervoso, Caim? Por que fechou o teu semblante? O Senhor está trazendo um alerta a Caim. Caim, por que você está bravo com o seu irmão? Certamente, Caim, se você proceder igual ele está fazendo, eu vou aceitar o seu holocausto. Aleluia. Se você está vendo o seu irmão recebendo, não deixa a ira vir no seu coração. Seja prudente. A Bíblia diz assim para você ser diligente, como o Senhor falou ao coração de Caim. Caim, ser diligente, porque certamente eu também vou aceitar o seu holocausto, assim como eu aceitei de Abel. Louvado seja Deus. Faz igual ele está fazendo. Se ele está orando 2 horas, ora 2 horas com ele. Se ele está orando 15 minutos por dia, ora 15 minutos. Se ele está lendo 5 capítulos da Bíblia por dia, lê juntamente com ele. Porque se Deus tem dado para ele, Ele quer trazer para você. Mas que isso não seja somente um rito religioso, mas que seja algo de coração, que agrade ao coração de Deus. Aleluia.
E o que me chama a atenção aqui é que o Senhor está trazendo um alerta. Deus está trazendo um alerta, Caim. Caim, por que você está nervoso, Caim? Se procederes bem, serás aceito. E se não procederes bem, o pecado já bate a porta sobre ti. E será o teu desejo. Mas sobre eles deve dominar. Eu entendo aqui que quando Caim já bota no seu coração aquela ira do seu irmão, Deus já sabia que ele pretendia matar Abel. Porque ele conhece o futuro, ele já sabia que já vinha vindo no coração de Abel um desejo mortal contra o seu irmão. Então Deus traz um alerta a Caim. Caim, olha Caim, toma cuidado, porque o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Louvado seja Deus. Só que Caim, infelizmente, não deu ouvido. O Senhor trouxe um alerta a ele. Infelizmente, Caim não deu ouvido. Eu quero acreditar aqui que o Senhor veio até Caim, ele viu talvez o Senhor face a face, ouviu a voz do Senhor face a face, mas ele não deu ouvido. E me traz na memória, quando o Senhor, louvado seja Deus, vai levantar Samuel, filho de Ana. E quando o Senhor ele está dormindo, Samuel está dormindo no quarto, e Eli está no outro quarto, o sacerdote, então o Senhor chama Samuel. Samuel, a Bíblia diz assim que o Senhor ainda não tinha se revelado, estava há muito tempo sem falar com o seu povo. E a Bíblia diz assim que Samuel achou que era Eli que estava chamando. Ele sai da sua cama, vai correndo até o encontro de Eli. Eli, por que você me chamou? O que foi? Vai dormir, moleque. Não fui eu que te chamei, não. E muitas das vezes nós achamos que Deus tem aquela voz de locutor, né? Filho. Não é? Mais ou menos assim. Louvado seja Deus. Só que o Senhor estava há muito tempo a se manifestar ao povo. Ali ele não tinha contato, Samuel não tinha contato, não tinha ouvido ainda a voz do Senhor. E ele volta para sua cama. E uma segunda vez acontece de novo. Samuel, ele levanta, vai até o quarto de Eli novamente. Eli, por que você está me chamando, Eli? Não te chamei não, Samuel, vai dormir. Ele volta para sua cama, pela terceira vez. Samuel, ele volta lá falar, Eli, o que foi, Eli? Samuel, faz o seguinte, quando você ouvir de novo, você fala assim, Senhor, eis-me aqui. Pode falar. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia diz assim que quando, no versículo, se eu não me engano, 1 Samuel 4 ou versículo 10, alguma coisa assim, o Senhor vai falar que o Senhor fala com Samuel e permanece no quarto. Ele vai, volta, e o Senhor permanece no quarto, vai, volta, e o Senhor permanece ali ao mesmo lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. E o Senhor, quando ele escuta a voz novamente, Samuel diz, eis-me aqui. E o Senhor começa a falar com Samuel. E ele ouve. Mas infelizmente, o que mais me chateia, aleluia, louvado seja Deus, é que muitas das vezes nós ouvimos a voz do Senhor e não atentamos para o que Ele nos fala. O Senhor está trazendo um alerta a Caim. Eu aprendo aqui que Samuel ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Mas você já ouviu a voz do Senhor, você conhece a voz do Senhor quando Ele fala com você. Você conhece a voz de Deus quando Ele fala com você. Eu trago um alerta ao teu coração nessa noite. O Senhor está falando ao meu e ao seu coração. Não permita que a ira, que ela corrompa o teu coração. Porque se você permitir isso, o pecado já está à porta. E cabe a mim e a você dominar aquilo que o diabo tem plantado em nosso coração. Louvado seja Deus.
O que mais me chateia em relação a ouvir e conhecer a voz do Senhor, pior que não reconhecer a voz de Deus, é você já ter conhecido a voz dele e se esquecer de como ela é. Louvado seja Deus. Talvez se eu pegar o meu telefone e te ligar e você não tiver meu número salvo lá no seu celular, talvez você vai até saber que sou eu pela língua presa, né? Ou talvez você vai perceber que sou eu depois de alguns minutos de conversa, porque você já teve um momento de ouvir a minha voz, de conhecer. Mas infelizmente os filhos de Caim, nos dias de hoje, que têm vivenciado nesta terra, que têm passado pela igreja de Cristo, que estão vivendo esse momento de Caim, não têm dado mais ouvido à voz do Senhor. Já ouviram a voz dele. Mas sabe por que muitas das vezes nós deixamos de reconhecer a voz dele? Quem está me escutando bem? Glória a Deus. Quem está me escutando? Glória a Deus. Quem me escuta melhor? Glória a Deus. Sabe o que nos faz perder, deixar de ouvir a voz? A distância. O que me deixa mais vulnerável a não ouvir a voz de Deus, ou de qualquer que seja a pessoa, é a distância. Criaram um microfone para nós atendermos uma grande multidão, a grandes pessoas, mas se eu tirar o microfone, já fica mais difícil você me entender. Se você for lá para fora, a distância não vai permitir que você entenda o que eu estou falando. E os filhos de Caim não ouvem mais a voz do Senhor, porque estão distantes de Deus. Estão fazendo o holocausto somente por costume. Não é algo mais prazeroso, não é algo mais que agrada a Deus. E isso vai trazendo um afastamento, um distanciamento. E a voz de Deus vem e ele não reconhece mais a voz de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós criamos uma barreira, e essa barreira nos impede de ouvir a voz de Deus. Mas a voz de Deus continua suave e mansa da mesma maneira. Ele não mudou. Sabe o que foi que criou a barreira? Os nossos pecados que nos afastam de Deus. No momento que Caim permite que a ira venha ao seu coração, no momento que Caim permite que a ira é plantada no seu coração, o desejo de matar o seu irmão, somente porque ele estava agradando a Deus e ele não, a Bíblia diz assim: Caim, cuidado. Mas ele não atentou à voz de Deus, ele não atentou à voz do Senhor. A Bíblia diz então que ele se retira, não diz quanto tempo passa, ele pega o seu irmão, Abel, vamos até o campo, Abel. Ele cria ali uma emboscada e mata o seu irmão. A Bíblia não diz como isso aconteceu, talvez Abel estava de costa, talvez ele deu uma pedrada na cabeça de Abel, ou talvez bateu com um pedaço de madeira, e a Bíblia diz assim, que ele enterra o seu irmão. Ele mata o seu irmão Abel e o enterra. Cobre ali o corpo do seu irmão, achando que estaria enganando a Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz então que o Senhor Deus vem até Caim. Caim, o que é que você fez, Caim? Não fiz nada. Cadê o seu irmão? Porventura sou eu o guardador do meu irmão, vou saber onde é que ele se enfiou? E aí Deus traz ao coração de Caim: Caim, o que é que você fez, Caim? O sangue do teu irmão está clamando, Caim. Louvado seja Deus. Ele comete o pecado, o primeiro homicídio da Bíblia. Enterra o corpo do seu irmão. E muitas das vezes nós estamos tão engoldados com o pecado e queremos enterrar, esconder de Deus. Aqui o pastor não vai ver, aqui fulano de tal não está vendo, está escondidinho, eu cometi, mas ninguém está vendo o que eu fiz.
Quero te dizer que o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece todas as coisas, as nossas falhas. Não enterre o seu pecado, mas leve ele a Deus e diga: Senhor, tire isso de mim, Senhor, porque eu quero voltar a prestar um holocausto a Ti, e quero que o meu sacrifício seja aceito, que o Senhor derrame fogo novamente sobre o meu altar. Senhor, eu entrego a Ti o meu pecado, as minhas falhas, porque eu quero que nessa noite a muralha que nos separou, que está me impedindo de ouvir a Tua voz, que está me tornando um Caim, que caia por terra, e que eu possa dar ouvido à Tua voz, que eu possa dar ouvido a Ti, para que o meu holocausto seja aceito e consumido como fogo. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E naquela época tudo era sangue por sangue, olho por olho, dente por dente. Caim temeu a sua vida, porque certamente ele também seria morto, seria condenado pelos seus irmãos, pelo seu pai, pela sua mãe. E a Bíblia diz assim: mas Caim, o seu castigo, Caim, será que você sairá daqui, e a terra que você planta não dará mais fruto. E Caim teme e diz: mas Senhor, isso é muito pesado para mim. Qualquer um eu vou ter que andar fugindo, vou ter que andar escondido, porque quem me vê vai querer me matar. A Bíblia diz assim que Deus então coloca um sinal em Caim, para que ninguém tocasse em Caim. Qualquer que o matasse sofreria 7 vezes o castigo de Caim. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer assim, no versículo 16: que então saiu Caim da presença do Senhor. Aleluia. Adão e Eva já tinham saído da presença do Senhor devido ao pecado. Fez a separação entre eles e Deus. Caim está seguindo o mesmo caminho. Saiu da presença do Senhor. E saiu Caim da presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não saia da presença do Senhor. Aleluia, que essa geração de Caíns, aleluia, possa se tornar Abel, aleluia, voltar a agradar ao coração de Deus. Que essa geração de Caim possa voltar a alegrar ao coração de Deus, e possa voltar a ouvir a voz de Deus, aleluia, dizendo: filho, arrepende-te, filho, converte-te, filho, entra na minha presença, filho, volte a trazer o culto racional, filho, eu quero ter um particular com você, aleluia, a minha voz tem falado contigo, mas a distância está te impedindo de ouvir a voz de Deus. Aleluia, se permita nessa noite, aleluia, ouvir o chamado dele, assim como ele fez com Samuel. Samuel, Samuel, então ele dá ouvido à voz do Senhor. Deus está falando com vidas nessa noite, aleluia, mas é necessário você ser um bom ouvinte e um bom praticante da palavra do Senhor. Aleluia. O Senhor traz um alerta a Caim, mas a ira não deixou ele ouvir a voz de Deus. A vingança não permite que Caim ouça a voz de Deus. Aleluia. Que nós possamos a cada dia deixar de ser religiosos, de fazer somente por um rito, de quarta a domingo, quarta e domingo, se der tempo. Se eu não tiver algo mais importante para fazer, eu não vou. E talvez o algo mais importante é o último capítulo da novela. Talvez o algo mais importante é uma série. Talvez o algo mais importante é um jogo de semifinal que eu não posso perder. Quando eu ajo desta maneira, infelizmente eu estou agindo como Caim. Não estou dando o meu melhor. Só estou fazendo para mostrar para os outros o que eu faço, mas para Deus
você não esconde. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o intento da alma e do coração do homem. Ele conhece qual a verdadeira intenção do meu e do seu coração. Aleluia. Isso me traz à memória quando Davi faz o censo. E logo que ele termina de fazer o censo, ele vê ao seu coração que ele havia errado. E a Bíblia vai dizer assim que o Senhor manda Gade, se não me engano, que era um dos homens que estavam ali com Davi, dizer: Davi, o Senhor não se alegrou com a sua atitude. E ele vai te dar 3 opções. Louvado seja Deus. Ou 7 anos de fome no povo, você escolhe. 3 meses de fuga dos seus inimigos, ou 3 dias de peste. A Bíblia vai dizer assim, que Davi percebe, assume que o erro tinha sido dele, e aceita o castigo dos 3 dias de peste. Só que a Bíblia diz que nos primeiros dias, 70.000 homens do povo de Israel haviam morrido. Então Davi se arrepende e ora a Deus: Senhor, quem errou foi eu, Senhor, não precisa castigar o povo. Que o castigo seja em mim. E a Bíblia diz assim, que então o Senhor se arrepende do mal e manda ali o homem ir até Davi e falar: Davi, levanta o altar ao Senhor. Vai até a eira de Araruna e levanta lá um holocausto, um sacrifício a Deus, e eu vou me arrepender do mal que eu estava fazendo ao povo. E a Bíblia diz assim que então, quando ele vai até a eira de Araruna, Araúna, quando vê o rei chegando, diz: Rei, o que é que você veio fazer aqui? Olha, o Senhor mandou eu pegar a sua eira e levantar um holocausto. Araúna diz assim: olha, então pode pegar os bois, pode pegar os trilhos, e eu te dou a eira para você fazer o sacrifício a Deus. E Davi vai dizer assim: eu quero comprar a sua eira por um preço justo, porque eu não darei ao Senhor nada que não me custe algo. Louvado seja Deus. Não darei ao Senhor nada que não me custe algo. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. É forte. Mas Davi era rei. Araúna dá para ele: não, eu não quero nada de graça. Para dar ao meu Deus tem que custar algo. Para dar para Deus, querido, aleluia, dê algo que custe, algo que vai agradar o coração de Deus, algo que vai talvez tomar o seu tempo, talvez de fazer algo prazeroso, no momento de prazer. Talvez é isso que o Senhor talvez esteja pedindo, que você talvez tire um pouco desse tempo, que você talvez esteja fazendo nada, para que você tire um pouco desse tempo para fazer algo para Deus. Louvado seja Deus. Que você possa nessa noite estar ouvindo a voz do Senhor, que você possa estar ouvindo a voz de Deus ao seu coração. Não endureça o coração assim como Caim, que pelo ódio, pela ira, não ouviu a Deus e matou o seu irmão. Louvado seja Deus. Não sei, eu acredito que você ainda ouve a voz de Deus. Acredito que você ainda ouve o Senhor. Mas muitas das vezes ouvimos baixinho, ou não entendemos algumas palavras, ou não queremos entender, porque a distância já está muito grande. Louvado seja Deus. Se a distância está grande, que você possa começar a chegar mais perto dele novamente, para ouvi-lo de perto, porque Ele está te chamando. Ele está no mesmo lugar. Ele não saiu do lugar de quando você o conheceu. Ele está no mesmo lugar, disposto a ouvir você, a falar com você, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Que nesses tempos de Caim, você seja menos Caim e mais Abel. Que a sua adoração, que o seu sacrifício agrade ao coração de Deus, e não seja somente momentos de religiosidade, mas que seja algo que agrade ao Senhor. Amém? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, te dar uma semana de bênção, de vitória, em nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe os irmãos. Amém?